Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e hoje com uma correção do TRT do Pará e Amapá, da 8ª região, de nível médio, prova de nível médio. Fizemos recentemente uma correção de nível superior e agora estamos fazendo a correção da prova de nível médio. É uma correção aqui para terminar de matar a saudade da Banca Sebrasp, que há algum tempo já não aplicava provas assim de maior expressão. Depois dessa prova ainda já teve agora recentemente, nesse último final de semana, a do INSS, mas fazia um tempinho aí que a gente focava só na banca FGV. A prova tem 5 questões e confesso para vocês que uma das questões, eu acabei de gravar aqui todas as correções, não bateu com o gabarito preliminar. Provavelmente eu devo ter feito alguma coisa errada, e se você identificar o que eu errei, por favor, coloque nos comentários, deixe aí seu feedback, porque realmente eu olhei a questão por mais de uma vez e não consegui ver qualquer erro ou qualquer falha na hora da resolução, tá bom? As questões ficaram um pouquinho grandes na explicação, né? Fiz uma explicação bem detalhada, com imagens, algumas informações externas. E se você achar um pouco lento, siga aí as dicas do canal. Eu vou colocar aqui a vinheta e as dicas, acelere um pouquinho os vídeos, que vai ajudar você a acompanhar melhor a nossa correção, tá bom? Vamos lá para a vinheta e logo após a gente já começa com a correção. Vamos lá para a correção da questão 7 da mesma prova para todos os cargos de técnico. Caiu aí raciocínio lógico. Então, primeiro nós temos aqui do lado direito um texto introdutório e depois a questão propriamente dita. O Tribunal Regional do Trabalho de determinada região é composto de 23 desembargadores, sendo que 3 são escolhidos como presidente, vice-presidente e corregedor regional. E os demais 20 desembargadores são distribuídos em 4 turmas. Dentre esses 20 desembargadores, que são distribuídos nas 4 turmas, exatamente 12 são homens. Com base na situação hipotética apresentada no texto, o número de maneiras de se formar as referidas 4 turmas, com 5 desembargadores em cada, de forma aleatória, e de tal maneira que cada turma contenha exatamente 2 desembargadoras, está entre a 8 fatorial sobre 12 a quarta e 8 fatorial 12 sobre 12 a terceira. Letra B, 8 fatorial sobre 12 a terceira e 12 fatorial sobre 12 a terceira também. C, 12 fatorial sobre 12 a terceira e 12 fatorial vezes 8 fatorial sobre 12 a terceira. Letra D, 12 fatorial vezes 8 fatorial sobre 12 a terceira e 12 fatorial ao quadrado, que multiplica 8 fatorial sobre 12 a terceira. E letra E, finalmente, 12 fatorial ao quadrado, que multiplica 8 fatorial sobre 12 fatorial à terceira, e 12 fatorial ao quadrado, que multiplica 8 fatorial ao quadrado sobre 12 à terceira. O segredo dessa questão, para a gente resolver, primeiro ponto, observar como é que ele quer que nós montemos cada turma. Então, cada turma tem que ter exatamente 2 desembargadoras. Então, uma turma ela é composta por 5 desembargadores. A gente já sabe que tem 2 desembargadoras. Então, quantos desembargadores a gente vai ter?
a gente vai ter 3 desembargadores. 3 mais 2 vai dar uma turma com 5 desembargadores. Agora, como é que a gente pode arranjar todos esses desembargadores? A gente vai ter que montar 4 turmas. 4 vezes 5, 20. Ok? Aqui ele está falando, a gente vai formar 4 turmas. Então vamos lá. Eu montei aqui um desenho. A gente vai ter mais ou menos isso daqui. Uma turma, 2, 3, 4 turmas. E agora a gente vai montar a primeira turma. Como é que a gente monta? A gente vai usar ou uma combinação, ou uma permutação, ou um arranjo. São as formas que a gente consegue utilizar quando a gente está fazendo, agrupando pessoas, misturando pessoas. Nesse caso, a gente tem uma combinação. Por que combinação? Porque não me importa a ordem das pessoas que estão aqui. Faz de conta que eu tenho o Antônio, o Pedro, o João, a Ana e a Maria. Se eu trocar o Antônio com o Pedro de lugar, colocar o Pedro primeiro e o Antônio depois, e trocar a Maria com a Ana, a gente vai ter a mesma turma. Então, para montar cada turma, a gente vai trabalhar com combinações. Mas primeiro, a gente vai fazer uma combinação separada dos homens e vai fazer depois uma outra combinação separada das mulheres. Fazendo a primeira combinação dos homens, o que a gente tem? A gente tem disponível no nosso conjunto 3, 6, 9, 12 desembargadores, porque ainda é a primeira turma, a gente ainda tem todos eles disponíveis, e vamos agrupá-los 3 a 3. Por sua vez, nós temos outra combinação das mulheres, que são combinação de 8, porque eu tenho 2, 4, 6, 8 desembargadoras que eu posso combinar na primeira turma e vou agrupá-las 2 a 2, de 2 em 2. Uma vez que a gente montou uma turma, né, que nem essa daqui que eu falei, você montou aqui Antônio, Pedro, João, Ana e Maria. Foi um grupo. E você tem mais desembargadores possíveis aqui. Eu estou falando só de 3. Antônio, Pedro, João, Ana e Maria. Você vai ter que combinar agora com todas as outras turmas que você conseguir montar na segunda. Que por sua vez você vai ter que combinar com todas da terceira turma. E por sua vez você vai ter que combinar com todas da quarta. Então nós vamos ter aqui, gente, uma sequência de multiplicações. Porque eu quero uma coisa e outra e outra e outra até o final. Então a primeira turma, que foi essa daqui, a gente já montou aqui, a combinação de 12, 3 a 3, 3 a 3 e de 8, 2 a 2. A nossa segunda turma vai ser combinação de 12. Eu não tenho mais 12, eu corto 3, eu tenho 9, que eu vou agrupar 3 a 3. Que multiplica a combinação das mulheres. Agora eu não tenho mais 8, eu tenho 6, 2 a 2. A terceira turma, essa aqui já foi. Eu vou combinar 3, 6, 3 a 3, vezes uma combinação de 4 mulheres, 2 a 2. E a última turma, essa daqui já foi, eu vou combinar, só sobraram 3, 3, 3 a 3, vezes combinação de 2, de 2, vou colocar vermelhinho também, de 2 a 2. Agora a gente vai fazer continha, né? Vamos ver o resultado dessa combinação. Para quem não lembra a forma da combinação, é essa daqui, ó. Combinação de n elementos agrupados P a P é igual a n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Bom, vamos fazer aqui o primeiro. Ó. 12 fatorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes o 9 fatorial, que é 12 menos 3 fatorial embaixo, que é 9 fatorial também, sobre 3 fatorial. Por que eu deixei aqui, ó, parei no 9 fatorial? Justamente para poder cancelar com o que tem lá embaixo. Então a gente ficou lá embaixo só com 3 fatorial.
A mesma coisa eu vou fazer aqui para as mulheres aqui, ó. 8 vezes 7, que cancela com 6 fatorial. Então não vou nem colocar o 6 fatorial aqui. 8 vezes 7 sobre 2. Daqui para frente eu nem vou colocar esse que eu estou cancelando, tá bom? Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7, cancela com 6. Embaixo eu tenho 3 fatorial, que multiplica as mulheres aqui. 6 vezes 5, já cancelei com 4, ficou 2 fatorial embaixo, que é igual a 2. Agora, 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, que multiplica 4 vezes 3, que cancelou com 2 fatorial, mas ainda sobrou um 2 fatorial embaixo, que é igual a 2. E aqui, ó, 3 fatorial, combinação de 3, 3 a 3, isso aqui é 1. Combinação de 2, 2 a 2 também, isso aqui é 1. Então aqui no final, que multiplica é 1. Tá bom? Vamos lá, ficou. Então o que sobrou pra gente? Ficou 12 vezes 11 vezes 10 vezes 8 vezes 7 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 6, 5, 4 vezes 4 vezes 3 vezes 1 sobre 3 fatorial, que é 6. Esse aqui é 6, que multiplica 2, que multiplica 6, que multiplica 2, que multiplica 6, que multiplica 2. E aqui, gente, vem agora a sacada final da questão, que é o seguinte, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aí, se eu conseguir um 2, esse 4 aqui, ó, eu vou desmembrar ele em 2 vezes 2, vezes 2 vezes 1 é igual a 12 fatorial. Então, em cima, eu já achei um 12 fatorial, que foi todos esses aqui que eu fui falando. Esse, 4, 3, 1, 2 e 1. Só que ainda sobraram alguns números em cima para multiplicar. Restaram os 7, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. O 4 eu não tenho mais, porque eu dividi em 2 vezes 2, mas ele sobrou um 2. E pronto. E embaixo a gente tem, ó, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 2, 12. 12 ao cubo. Por que eu fiz assim? Porque já nas respostas a gente nota que a gente tem um monte de 12 ao cubo aqui, ó, 12 ao cubo. Então a gente já agrupou 6 vezes 12, 6 vezes 12 é igual a 12 ao cubo. Agora é só a gente identificar em qual lugar que se encaixa essa resposta que a gente encontrou aqui. Em qual lugar que ela se encontra aqui nas alternativas? A gente tem, ó, 12 fatorial em cima, beleza. Aqui a gente tem um 12 fatorial em cima e tem um 12 ao cubo embaixo. Só que esse aqui é o limite, é o último valor desse intervalo. Ele começa em 8 fatorial, vai até 12 fatorial sobre 13 fatorial. Então aqui não pode ser, porque eu ainda tenho um restinho aqui. Então, começa nesse intervalo aqui e vai até esse outro intervalo aqui, ó. Eu não tenho 8 fatorial, mas eu cheguei perto do 8 fatorial. Então eu sou maior do que esse e sou menor do que esse. Então eu estou mais ou menos aqui, ó. Estou mais ou menos aqui, nesse intervalo aqui. Essa aqui é a resposta correta, letra C. Vamos marcar lá, resposta correta, letra C. Se você chegou no canal só por causa dessa questão, gostou da correção, contribua com o canal, deixe seu like, se inscreva também para acompanhar novas provas, novas correções. Questão 8. Novamente nós temos um texto introdutório, o mesmo da questão 7, e o texto principal da questão. O Tribunal Regional do Trabalho de determinada região é composto de 23 desembargadores, sendo que 3 são escolhidos como presidente, vice-presidente e corregedor regional, e os demais 20 desembargadores são distribuídos em 4 turmas. Dentre esses 20 desembargadores que são distribuídos nas 4 turmas, exatamente 12 são homens. Questão 8.
considere que os 20 desembargadores da situação hipotética apresentada no texto sejam distribuídos de tal forma que cada turma tenha um número ímpar de desembargadores. Além disso, considere que a quantidade de desembargadores da primeira turma seja menor ou igual à quantidade de desembargadores da segunda turma. Que a quantidade de desembargadores da segunda turma seja menor ou igual à quantidade de desembargadores da terceira turma, que, por sua vez, seja menor ou igual à quantidade de desembargadores da quarta turma. Nessa situação hipotética, o número de maneiras de se fazer essa distribuição, considerando-se que exatamente duas turmas e somente essas duas tenham a mesma quantidade de elementos, é igual a letra A, 5, letra B, 6, letra C, 7, letra D, 8 e letra E, 9. Bom, o que a gente tem que reparar nessa questão é que ele falou que as turmas, né, tem que ter número ímpares, número ímpar de desembargadores. E aí que a gente tem que seguir uma lógica, que a quantidade de desembargadores da primeira turma tem que ser menor ou igual à da segunda menor ou igual que da terceira menor ou igual à quarta. Né? Então, segunda, terceira, quarta. E aí ele quer saber o número de maneiras que você vai fazer essas turmas, considerando que exatamente duas turmas e somente essas duas tenham a mesma quantidade de elementos. Ok. Então, se a gente for pensar em números ímpares, a gente tem o quê? O número 1. E a gente tem que ter exatamente duas turmas com a mesma quantidade. Somente essas duas turmas. Então, sempre a gente vai ter que ter uma turma duplicada. Dá para entender isso, não dá? O número de maneiras de se fazer essa distribuição, considerando que exatamente duas turmas tenham a mesma quantidade de elementos. Então, duas turmas sempre vai ter a mesma quantidade de elementos. Então, a gente vai ter, turmas com 1 e 1 elementos, são números ímpares. Nós vamos ter turmas que podem ter 3 e 3 elementos. A gente pode ter 5 e 5. Nós podemos ter 7 e 7. Nós podemos ter 9 e 9. Não, turmas com 9 e 9 a gente já vai ter 18 desembargadores. Aí a gente vai ter que completar com mais um 19 e com mais um 20. Então a gente vai ficar com dois números repetidos aqui. Então, com 9, a gente não consegue repetir. Com 7, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, a gente vai conseguir montar turmas dessa forma. Ah, mas você está considerando turmas de um elemento apenas? Sim, estou considerando de um elemento apenas, porque ele não falou que era proibido ter turma com a quantidade de um desembargador. E 1 é número ímpar. Ok? Ele não está falando aqui, quantidade de desembargadores. Tudo bem que ele colocou no plural, mas alguma vez você fala assim, quando você só tem um elemento, quantidade de desembargador? Você não fala assim, né? Você fala quantidade de desembargadores. Então, isso aí é por conta do português. Mas não falou que não pode ser turmas com um elemento. De apenas um elemento, um desembargador. Então, vamos começar justamente por elas, pelas turmas que têm um elemento. Então, 1 e 1. E aí, para eu complementar aqui os outros desembargadores, eu vou colocar aqui uma lógica que vai se repetir para todos os números. Eu vou perguntar assim: qual é o menor número ímpar após o escolhido? Qual o menor ímpar após o escolhido? Ou antes também, tá? Após, que eu digo assim, uma vez escolhido um número, qual que é o menor número ímpar depois dele? E vou fazer uma segunda pergunta, essa aqui é a primeira. Qual o seu complemento? O seu complemento. E terceiro, eu vou colocar mais um aqui. Terceiro passo, vou colocar em ordem. Colocar em ordem. Como é que é essas três regrinhas que eu segui? Foi assim,
Eu vou usar o 1, é a primeira turma, turma 1. A segunda turma também tem um elemento, 2. Vou perguntar, qual que é o menor número ímpar após escolhido? É o 3. Eu não posso colocar o 1 porque senão vou ficar com 3 repetidos. É o 3. 1 mais 1, 2 mais 3, 5. 15. Qual que é o seu complemento? 15. Então eu vou ter uma turma de 15 elementos, uma de 3 e uma de 1 e outra de 1. Novamente, é possível colocar outra de 1 com 1? Vamos ver. 1 e 1 elemento. Qual que é o próximo número menor? O 3 eu já foi. Vou escolher agora o 5. Qual que é o complemento? 5 com 2, 7. O 13. Então eu tenho uma turma com 1, outra com 1, uma com 5, uma com 13. Estou seguindo as regras? Estou. O primeiro é menor ou igual à segunda turma, menor ou igual à terceira turma, menor ou igual à quarta turma. Estou seguindo as regras. De novo, 1 e 1. Qual que é o próximo ímpar escolhido? Menor. É o 7. Ok? 1, 1, 7 dá 9. Qual que é o próximo? 11. Aqui é um número só, tá? Aqui é 1, 1, 7 e 11. Então eu tenho as 4 turmas formadas aqui. Atendi todas as regras. Qual que seria o próximo? O próximo seria o 9. Só que se eu colocar 9, eu vou ter que colocar 9 de novo. 9 com 9, 18. E eu não posso repetir dois números, então acabou. Para o número 1, 1, acabou. Esse aqui já foi. Agora eu vou fazer números com 3, 3. 3, 3. Uma turma com 3, outra com 3. Quanto que falta para completar? Faltam 14, certo? Já tenho 6 desembargadores, 20 menos 6, 14. Como é que qual que é o menor próximo? O menor agora é o 1, certo? 3 com 3, o menor número, já usei o 3 aqui. Estou repetindo só os 3. O menor é 1. 6, 7. 3, 6, 7. Para 20, 13. 13 com 1, 14 e com 6, 20. Preenchi os desembargadores. O terceiro passo aqui é colocar em ordem. Por que colocar em ordem? Porque aqui eu vou começar com 1, 3, 3, uma turma com 1, com 3 e com 3. Está na ordem seguindo essa regra aqui. Ó. A primeira turma é menor ou igual a essa daqui, que é menor ou igual a essa daqui, e que é menor ou igual a essa daqui. Então coloquei em ordem. Ok? Novamente com 3, 3. 3 com 3. Como é que eu posso agora? Qual que é o próximo? O próximo seria o 3, porque eu já usei o 1, foi o menor ímpar, depois vem o 3 eu não posso colocar que eu vou ficar com 3, 3. O próximo vai ser o 5. O 5 eu já posso colocar aqui na frente, ó, porque ele está na ordem. 3, 6, com 5, 11, com 7, com 5, 11, com 9, e dá 20. Qual que é o próximo? 3, 3, aí seria o 7 com 7. 7, 7, 14, mas eu não posso colocar 7. Porque eu vou ficar com 2 repetidos, não dá. Se eu colocar o 9, vai só trocar de lado o 9 com 5. Eu não posso ir para o maior e voltar para o menor. Então eu teria que colocar 5 e 9, que é o mesmo que eu já escolhi. Então 3 já acabou. Usando agora o 5. Qual que é o menor número com 5? O menor ímpar é 1. Então 10 com 11 e 9, 20. Então está na ordem, ó. 1, 5, 5, 9. Ainda não usei essa turma. Qual que é o segundo menor? É o 3. 3, 5, 5, 10, 13, faltam 7. Vou colocar o 7 aqui. Repetir 2. Está na ordem. O próximo seria o 5. 5, 5, 5 não pode. E se eu colocar o 7 depois, não vai poder porque vai ser a mesma coisa. Então, acabou por aqui. Então, vai ser 3, 5, 5, 7. Por fim, eu vou usar agora o 7, 7. 7 com 7. Já tenho 14. Qual que é o menor número? É 1. 1, 7, 7, 14, 15. Qual o seu complemento? Complemento de 20 menos 15 é 5. 1. Então não posso colocar assim. Coloque na ordem. Eu vou colocar 1, 5, 7, 7. Está na ordem. Primeira turma menor que a segunda, menor que a terceira, menor ou igual a quarta. Certinho. Qual que é o segundo menor? É o 3. 3,
7, 7, 14 e 3, 17. 7, 14. Com 3, 17. Ah, vai ficar 3. 3 não pode. Né? Porque 3 vai ficar 2 pares de 3. E se eu colocar agora o 5, também não vai, vai repetir aqui 5 com 1 no final. Vai dar o mesmo número que eu já achei. Então vamos contar quantas repetições eu tenho. O 9 a gente já viu que não poderia, porque 9 ia ficar com 1 em 1, né? Para complementar. Então eu consegui, ó, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, 4 turmas, 5 turmas, 6, 7, 8 turmas. Resposta correta para mim, letra D. Ok? Já vou adiantar a resposta, eu sempre faço essa conferência no final, mas de acordo com o gabarito preliminar, a resposta da questão número... Qual questão que eu estou aqui? Questão 8. É letra C. Questão, de acordo com o gabarito, é letra C. Se eu errei essa questão, você identificou aí onde foi que eu errei? Por favor, comente aí, me avise. Mas, para mim, a resposta correta seria a letra D, porque eu consegui fazer na ordem, seguindo as regras que foram passadas, a primeira turma menor que a posterior, então essa é menor ou igual a essa, e aí você vê, dá para ver aqui que todos estão na sequência, 1, 3, 3, 13, 3, 3, 5, 9, 1, 5, 5, 9, 3, 5, 5, 7 e 1, 5, 7, 7. Então não existe, não consegui identificar nenhum erro aí da minha concepção. Ah, você usou turma só com 1. Com certeza o Sebrasp, para chegar a 7, também ele usou só com 1. Porque olha o tanto de possibilidades que ele ia ter que tirar. Ele ia ter que tirar essas 3 aqui, ó. Se não usasse turmas com 1, fora essa turma aqui que também está com 1, fora essa turma. Então ele não ia conseguir quase combinação nenhuma. Ok? Então, resposta correta dessa questão, para mim, letra D. Resposta correta para o Sebrasp, letra C. Tá bom? Então existe uma pequena divergência. Se não houvesse divergência, não era Sebrasp. Próxima questão. Questão 9. Considere o argumento presente no texto a seguir. O rio Xingu é conhecido por ter sereias azuis com cabelos negros cacheados, pois todo rio com mais de 10.000 quilômetros de extensão cruza o estado do Pará. Todos os rios que cruzam o estado do Pará são famosos por terem sereias azuis com cabelos negros cacheados, e o rio Xingu tem 14.000 quilômetros de extensão. Com base nas informações apresentadas, assinale a opção correta. A. Esse argumento é inválido, pois sua conclusão é falsa. O trecho "Todos os rios que cruzam o estado do Pará são famosos por terem sereias azuis com cabelos negros cacheados" é uma proposição lógica composta? C. O trecho "O rio Xingu tem 14.000 quilômetros de extensão" é a conclusão desse argumento? D. Esse argumento é inválido, pois o rio Xingu tem extensão menor que 3.000 quilômetros. E letra E. Esse argumento possui 3 premissas. Essa é uma questão que você vai precisar usar lógica proposicional para saber se você vai chegar numa conclusão falsa ou não, mas também envolve muita parte teórica que a gente vai revisar alguns conceitos aqui. A primeira parte que se destaca é o seguinte: o rio Xingu é conhecido por ter sereias azuis com cabelos negros cacheados, pois... Olha só, a gente tem um pois. Esse pois, quando você ouvir em alguma questão, quer dizer que a conclusão ficou para trás. Quando você já está justificando, pois isso, isso e isso, ou então por que isso, isso e isso, é porque a conclusão ela está para trás. Então, essa parte que ficou aqui, ó, o rio Xingu é conhecido por ter sereias azuis com cabelos negros cacheados, pois é a mesma forma, procurando um outro exemplo mais simples, você fala assim, ó, choveu, pois as pistas estão molhadas, os carros estão molhados, os passarinhos estão molhados, está cheio de poça d'água. Então,
A conclusão foi baseada em várias outras premissas que vieram depois do pois. Ok? Então, primeiro ponto é isso. Então aqui a gente tem uma conclusão. Se a gente aqui tem a conclusão, tudo que vier daqui para frente vão ser premissas, tá? Então a gente tem aqui, ó, todo rio com mais de 10.000 quilômetros de extensão cruza o estado do Pará. Todos os rios que cruzam o estado do Pará são famosos por terem sereias azuis com cabelos negros cacheados. E o rio Xingu tem 14.000 quilômetros de extensão. Então, tudo isso daqui é para justificar ali essa conclusão. E para a gente verificar isso, a gente poderia fazer de duas formas. A primeira seria utilizando diagramas. E essa é a forma que eu vou ensinar para vocês aqui, vou mostrar como é que eu resolvi para vocês. Mas existiria uma outra, que seria você transformar em pegar aqui as premissas e transformar elas em condicionais. Tá? Mas eu não vou resolver dessa forma, eu vou resolver da forma mais simples que eu encontrei para resolver essa questão, e foi a que eu comecei a resolver logo de imediato, porque a gente tem logo de cara aqui, ó, um todo. Todo rio com mais de 10.000 quilômetros de extensão cruza o estado do Pará. Toda vez que a gente tem alguma coisa do tipo todo A é B, a gente vai ter um diagrama dessa forma aqui, ó. Todo A. Quem que é o nosso A no caso? O primeiro que a gente tem, ó, todo rio com mais de 10.000 quilômetros. Então, rio maior do que 10.000 quilômetros de extensão e cruza o estado do Pará. Então, o B seria aqui, ó, o rio cruza o estado do Pará. Ok. Tá meio feia essa letra aqui, né? Deixa eu colocar uma caneta mais fina também. Rio cruza o Pará. E a segunda afirmativa, a segunda premissa que a gente tem é: todos os rios que cruzam o estado do Pará são famosos por terem sereias azuis com cabelos negros cacheados. Rio que cruza o estado do Pará. Aí a gente tem aqui, ó, um outro diagrama, todo A é B, só que agora todo rio que cruza o estado do Pará são famosos por terem sereias, etc, né? Com cabelos cacheados. Beleza. Agora que a gente tem o diagrama montado, a gente já pode olhar para as alternativas e examinar tanto a parte teórica quanto a parte de conclusão dessa questão. Primeiro ele fala o seguinte: esse argumento... Ah, não, ainda faltou aqui, ó. O rio Xingu tem 14.000 quilômetros de extensão. Tá, o rio Xingu tem 14.000. Então, onde que ele se encontra aqui? Rio maiores que 10.000 está dentro do nosso diagrama verde. Então, o rio Xingu está em algum lugar aqui, ó. Tá bom? Xingu, de acordo com as premissas que ele nos passou. Xingu está aqui dentro. E agora vamos examinar. Esse argumento é inválido, pois a sua conclusão é falsa. Essas premissas que estão aqui embaixo, ó, que eu colori de verde, amarelo e aqui de azul claro, essas daqui, depois do pois, elas nos levaram à conclusão? Vamos examinar. O rio Xingu está dentro, é maior do que 10.000. Então ele cruza o estado do Pará, porque ele também está dentro do círculo vermelho. E ele também é famoso por ter sereias com cabelos cacheados. Então, o rio Xingu é conhecido por ter sereias azuis com cabelos negros cacheados? Sim. Então é uma conclusão verdadeira. A gente consegue, de acordo com as premissas, chegar numa conclusão verdadeira. Então essa questão aqui está errada. Aqui está errada. Segunda letra B. O trecho: todos os rios que cruzam o estado do Pará são famosos por terem sereias azuis com cabelos negros cacheados. É uma proposição lógica composta? Primeiro ponto. Você viu aqui algum conectivo? Primeira pergunta. Todos os rios que cruzam o estado do Pará são famosos por terem sereias azuis.
não tem conectivos. O que separa proposições simples umas das outras, ou que unem duas proposições simples, são os conectivos. É o se então, é o e, o ou exclusivo, e a gente não tem nenhum deles aqui. Você pode até falar assim, não, mas esse todos aqui eu poderia transformar no sim então. Tudo bem, mas não está assim, não está escrito um sim então. Você pode até raciocinar como um sim então. Mas essa premissa, ela não é uma premissa composta, ok? Além disso, você só pode deduzir aqui como verdadeiro ou como falso. Então a gente tem uma premissa única aqui. Joia. Então, é uma premissa composta? Aqui está errado. O principal é porque eu não achei um conectivo aqui. Não tem. O trecho, o rio Xingu tem 14 mil quilômetros de extensão, é a conclusão desse argumento? Não. Eu falei logo no início aqui, ó, que o pois faz com que nossa conclusão fique antes das premissas. Então aqui já está errado. Esse argumento é inválido, pois o rio Xingu tem extensão menor que 3 mil quilômetros? Não, a gente provou que esse argumento aqui é verdadeiro. De acordo com as premissas, é o que a gente tem que julgar se o argumento é válido ou inválido, e não de acordo com aquilo que você sabe. Ah, você sabe que, de repente, o rio Xingu tem extensão menor que 3 mil quilômetros. Beleza, você sabe disso. Mas isso não importa aqui para o nosso raciocínio lógico, ok? Eu posso falar aqui que o gato late e ser uma premissa verdadeira. Tudo bem? Então, aqui também está errado. Então, antes mesmo de eu concluir essa questão, eu já cheguei na resposta correta, porque esse argumento possui 3 premissas. E essa aí é a verdade, e talvez o conceito aí mais importante que você tenha que frisar nessa questão, tá? Que é o conceito de premissa. Premissa em lógica é um conjunto de uma ou mais de uma sentença declarativa, acompanhada de outra frase declarativa, a conclusão. Então a premissa, e no caso aqui, ó, no nosso exemplo aqui da prova, a gente tem várias premissas, né? A gente tem aqui, ó, é de uma ou mais de uma proposição declarativa. A gente está fazendo declarações aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3 declarações, ok? Então, continuando aqui no conceito de premissa. Então, a gente tem frases declarativas que levam à conclusão, que é a que a gente conseguiu chegar. A verdade da conclusão é uma consequência lógica das premissas que antecederam. Portanto, as premissas são as proposições que justificam a conclusão obtida. Toda premissa pode ser verdadeira ou falsa, bem como a conclusão, não aceitando jamais a ambiguidade. As frases que apresentam uma premissa são referidas como verdadeiras ou falsas, ou válidas ou inválidas, portanto, devem ser portadoras da verdade. Esse aí é o conceito de premissa. A gente tem, de fato, aqui 3 premissas que nos levaram à conclusão. E nós montamos elas aqui no diagrama para chegar a essa verdade. Tá bom? Resposta correta dessa questão, letra E. Vamos marcar aqui, letra E. Se você chegou aqui só por conta dessa correção, dessa questão, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você está acompanhando a correção da prova toda, continue conosco que agora vamos para a questão 10. Questão 10. Os estudantes de determinado colégio foram todos convocados para o pátio central. Na chegada, foram entregues 3 bandeiras para cada um dos meninos e 5 bandeiras para cada uma das meninas, e assim todas as bandeiras foram distribuídas. Em seguida, todas essas bandeiras foram recolhidas e verificou-se que elas poderiam ser redistribuídas da seguinte maneira: 2 bandeiras para cada uma das meninas e 4 bandeiras para cada um dos meninos. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. A. O número de meninas corresponde a 50% do total de estudantes. B. O número de meninos corresponde a 75% do total de estudantes. Letra C. O número de meninos é igual a 1/3 do número de meninas. Letra D.
o número de meninas é igual a 5 meios do número de meninos? Letra E, o número de meninos é igual a metade do número de meninas. Bom, desenhando aqui o que essa questão nos diz, ela fala o seguinte: nós temos um monte de bandeiras, um monte. Um conjunto de bandeirinhas aqui, ó, que foram distribuídas num primeiro momento da seguinte forma: 3 bandeiras para cada menino, então 3 bandeiras para cada menino. Então, menino, não sei quantos meninos tem, mas foram 3 bandeiras para cada menino. E também 2 bandeiras para isso, não, 5 bandeiras para cada menina. Então, mais 5 bandeiras para cada menina. E isso daqui, ó, tinha um monte de bandeirinha, que eu não sei quantas, qualquer número aqui que eu não sei quanto é que vale, mas eu distribuí da seguinte forma: 3 bandeirinhas para cada menino e 5 bandeirinhas para cada menina. Depois eu peguei esse mesmo tanto de bandeirinhas e fiz um outro agrupamento. Eu peguei e fiz o seguinte: 2 bandeiras para cada uma das meninas. Então as meninas agora ficaram com 2 bandeiras. E os meninos ficaram com 4 bandeiras. 4 para os meninos. Mais 2 bandeirinhas para as meninas. E multiplicando 4 bandeirinhas para cada menino e 2 bandeirinhas para cada menino, nós temos o mesmo tanto de bandeirinhas. Então a gente pode dizer o seguinte: eu vou chamar meninos de X, meninas eu vou chamar de Y, e a gente pode falar o seguinte, ó: 3 vezes a quantidade de meninos mais 5 vezes a quantidade de meninas vai me dar o mesmo tanto de bandeirinhas que eu pegar 4 e multiplicar por meninos mais 2 vezes Y, que são meninas. E agora a gente vai descobrir aqui uma proporção. Eu vou ter 3x menos 4x igual a 2y menos 5y. Vai me dar menos x igual a menos 3y. Vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo. X é igual a 3y. Ou seja, essa aqui é a proporção. Se eu tenho uma menina, eu vou pegar o y aqui e vou substituir por uma menina. A cada uma menina que eu tenho aqui, vou substituir por 1. Eu vou ter quantos meninos? X vai ser igual a 3 vezes 1. Eu tenho 3 meninos. Eu tenho 3 meninos para cada menina. Então, num grupo de 4 estudantes, eu tenho 3 meninos e uma menina. E agora a gente vai examinar as questões. O número de meninas corresponde a 50% de estudantes. Então, na verdade, a gente tem, 100% é 100 dividido por 4. São 4 estudantes aqui é a proporção. Vai dar 25% cada pedacinho, cada fração. Então, a gente tem 25% de meninas. Ok? E temos 75%, porque 3 vezes 25 é igual a 75. De meninos. Aqui, meninas. Ok? Então aqui eu tenho 75. Essa é a nossa proporção. Então, a primeira está errada. O número de meninos corresponde a 75% do total de estudantes? Meninos, 75%. É isso mesmo. Eu tenho 3 meninos para cada menina. Resposta correta, letra B. Vamos marcar aqui letra B. Vamos só verificar as demais questões. O número de meninos é igual a 1/3 de meninas?
Não, na verdade ela é igual ao triplo de meninas. Menina a gente tem 1, meninos a gente tem 3 vezes. Então aqui na verdade é o triplo. Então está errada. O número de meninas é igual a 5 meios do número de meninas? Não, na verdade é igual a 1. Em relação aos meninos é 25 sobre 75, que é igual a 1/3. Essa aqui é a proporção do número de meninas. Então está errada essa daqui. O número de meninas é igual a metade? Também não. Resposta correta a gente já tinha achado, letra B. Você aí curtiu essa correção, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para a próxima questão. Questão 11. Considere que as proposições lógicas simples sejam representadas por letras maiúsculas e que os símbolos lógicos usuais sejam representados de acordo com a tabela a seguir. Conectivo, conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional. Nessa situação hipotética, a proposição lógica abre parênteses de novo, P ou Q, fecha parênteses, e R, fecha parênteses, condicional, entre parênteses, S ou T. Falando de uma forma sequencial, P ou Q e R, condicional, S ou T, com algumas delimitações entre parênteses. Esse canal aqui ele procura ser o mais inclusivo possível, lendo as respostas, as alternativas, para quem tem problema aí, visual possa compreender. No caso, as alternativas aqui elas estão muito complexas, então não vou conseguir aqui fazer a leitura correta, eu acho, das respostas, tá? Então a gente tem 5 respostas que tem que ser equivalente à proposição que eu acabei de ler. Bom, primeiramente eu vou repetir aqui a proposição. Então vamos colocar P ou Q e R, condicional, S ou T. Então, vamos destacar, ele quer uma equivalência. Nós temos aqui uma proposição composta, ok? Nessa proposição, a gente tem um conectivo que é a condicional. Primeiro questionamento. Se você está fazendo uma equivalência de uma condicional, tá aqui, ó, condicional, você pode ter uma outra proposição composta que também seja uma condicional? Traduzindo aqui, ó, um parênteses aqui. Então, o A condicional B, eu posso ter uma equivalente, uma proposição equivalente que tenha uma condicional? Sim. Basta você fazer o famoso voltar negando. Você coloca não B, condicional não A. Essas duas proposições são equivalentes. Ok? Beleza. Também eu gostaria de destacar que essa daqui, ó, é chamada de contrapositiva. Você pode esbarrar aí, conforme algumas questões que eu já fiz aqui nesse canal, falando sobre esse assunto, que a banca cobrou esse termo contrapositiva. Tá bom? E aí, eu vou agora aplicar. O que eu vou fazer? Não B. Então aqui a gente tem o lado A e nós temos aqui o lado B. Então o não B é o não S ou T. Condicional, o não A é a negação de P ou Q e R. Tem um parênteses aqui, tem um parênteses maior aqui por fora. Ok? Primeiro ponto. Note que a gente já inverteu as proposições de lado. Então, ó, o S ou T
veio para o lado de cá. De cara a gente pode eliminar a questão A, a questão B e a questão C, porque não trocaram de lado aqui o S ou T. Tá bom? E essa daqui ele fez uma confusão só na letra A. Sobraram para a gente duas alternativas. Não S ou T, que foi como ficou a nossa agora ao negar. Condicional não P ou não Q e não R. Então, aparentemente, ele pegou esse não do lado de fora e distribuiu com as proposições que estão aqui dentro. Resta saber se ele fez essa distribuição certa. Na letra E também tem uma possibilidade que aparentemente também ele fez uma distribuição da negação de uma outra forma. Nesse ponto, você tem que entender o seguinte: para você resolver uma proposição composta, você tem que saber a ordem dos conectivos. Ou seja, o que você faz primeiro? Primeiro você nega, faz a negação, depois você tem que resolver todos os es, os ous, os exclusivos, as condicionais em quinto lugar e em sexta bicondicional. Essa é a sequência que eu estou apresentando para vocês que você teria que resolver. Mas isso só é válido quando você não tem parênteses. É conforme a gente tem na matemática. Quando você tem 1 mais 5 vezes 2 e não tiver parênteses nenhum, você vai resolver primeiro 5 vezes 2, que vai dar 10, e depois você vai somar com 1. Agora, se você tiver um parênteses aqui, ó, 1 mais 5 multiplicado por 2, você já vai ter 6 vezes 2, que vai dar 12, e já vai ser diferente da primeira resposta, porque você tem que resolver primeiro o parênteses. Na lógica proposicional, é a mesma regra. Primeiro você faz o que está entre parênteses. Então, para a gente desenvolver essa parte que está dentro do parênteses, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu repetir aqui o S ou T. Condicional. A gente vai aplicar uma propriedade chamada propriedade distributiva. Eu vou pegar o P e vou fazer a sua ligação com R. Então vai ficar assim, ó. P. Vou manter a negação aqui, né? E agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Eu vou pegar o P e R, ou Q e R. Então, esse ou que está do lado de dentro, ele vai unir as duas proposições, e o E vai estar agora dentro do parênteses. Então, é P e R, ou Q e R. Ok? Então, detalhamos essa primeira parte com a propriedade distributiva. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui. Ó. A gente vai agora fazer a negação. Ok? A gente vai fazer a negação, porque aqui dentro a gente já desenvolveu, não tem mais o que a gente fazer aqui dentro. A gente já transformou com a propriedade distributiva o máximo que a gente poderia chegar no que está dentro do parênteses. Agora sim, eu vou fazer a negação. E como é que eu resolvo essa negação? Vem aí as leis de Morgan. Quando você fala de leis de Morgan, e esse daí eu já fiz um vídeo há 2 anos atrás aqui no canal falando sobre leis de Morgan, vira e mexe, quase toda a questão de raciocínio lógico, de proposições, tem esse assunto. E diversos outros aí, vídeos no canal falam sobre a lei de Morgan. Quando você fala de lei de Morgan, você está falando de negação. E é justamente o que a gente tem aqui. Ó. É a gente negar, ou a gente vai negar o E, ou a gente vai negar o OU. Vou colocar depois para vocês aqui o link desse vídeo que eu fiz, tá? Foi um vídeo lá, ó, leis de Morgan, coloquei até uma figura do Morgan Freeman. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vejam esse exercício que eu fiz lá, essa apresentação de 5 minutinhos só. Vou colocar o link aí para vocês. E que diz o seguinte: quando você nega um ou, você está negando aqui, ó, S ou T. Você pode negar o S, inverter o sinal
e negar o T. Não S e não T. Ok? Ou você pode até continuar com parênteses aqui ou não. Eu vou manter o parênteses porque nas respostas possíveis aqui sempre ele manteve o parênteses. E aqui também eu vou aplicar a lei de Morgan, porque eu já desenvolvi o que eu tinha que desenvolver e aqui eu tenho um ou. Então eu vou fazer agora essa negação para esse primeiro parênteses aqui e vou fazer a negação para o segundo, aplicando também as leis de Morgan. Então eu vou colocar ó, não, o quê? P e R, faz de conta que eu não vou mexer no P e R porque eu não estou... eu estou fazendo que como se P e R fosse a letra A e o ou aqui fosse a letra B. Aplicando a lei de Morgan é não A, troca o sinal, então não P e R e não Q e R. Apliquei aqui a lei de Morgan para esse primeiro termo e para esse segundo termo, ou seja, inverti o sinal e neguei os dois. Da mesma forma que foi feito aqui. E agora, observando lá as respostas, a gente percebe que a letra D está errada, porque não é assim que você faz. Aqui primeiro, ele, antes de resolver o que tinha dentro do parênteses, ele tentou aplicar o não. E aí, aqui a questão está errada, porque ele não seguiu a ordem correta. Já na segunda resposta, aqui a letra E, a segunda resposta possível, não S e T, está certo aqui. Condicional, não Q e R, olha só o não Q e R aqui, e não P e R, não P e R também está aqui. Só trocou de lugar, mas isso daqui não faz diferença. Então aqui está correto. Resposta correta dessa questão, letra E. Então vamos marcar aqui letra E, conforme a gente aplicou as regras aqui e fizemos a demonstração. Ok? Vamos agora, finalizamos a prova, então se você chegou aqui só por conta dessa questão, deixe aí seu like, inscreva-se também no canal, tá? Continue nos acompanhando. Vamos fazer uma breve conferência agora com o gabarito preliminar. Fazendo a conferência do gabarito, na questão 7, não tivemos problemas nenhum, né? Letra C, e aqui no gabarito preliminar também letra C. Já na questão 8, conforme a gente viu, eu marquei a letra D, 8, sendo que a resposta, de acordo com o gabarito preliminar, é a letra C, 7. Repetindo o que eu falei, ó, então essa daqui eu errei, tá? Agora, o gabarito é letra C. Conforme eu comentei durante a resolução da questão, se você identificou o erro que eu cometi, o que eu estou considerando a mais, se a minha lógica ali, a minha análise tiver algum erro, por favor, deixe aí nos comentários, mostre para mim, porque aqui nós estamos estudando juntos. E aí, se você puder fazer esse favor, se você identificou, mande aí pra gente, comente, para verificar o que está de diferente aí, de acordo com o gabarito da banca Sebrasp. Eu sempre tenho alguma divergência com a banca Sebrasp, assim, sempre não, né? Mas assim, mais de 70% das vezes eu tenho divergência em gabaritos da Sebrasp. Ainda é o gabarito oficial preliminar, então tudo ainda pode mudar, né? Vamos aguardar. Questão 9. Resposta correta, letra E. Ok. Questão 10. Resposta correta, letra B. Ok. E essa última que a gente fez agora, questão 11, letra E. Também bateu com gabarito. Tivemos só uma divergência aqui, ó, na questão número 8. Tá bom? Se você gostou da correção, vem acompanhando aí o canal. Se inscreva, né, curta o vídeo, né, dê uma força aí para a gente que está estudando juntos, para divulgar, para estudar junto com mais pessoas. Agradeço a todos vocês, tá? Deixo aqui o meu obrigado. E até a próxima correção.